Oi gente, tudo bem com vocês? Ando meio sumida aqui no canal, mas pretendo voltar, né, a postar os vídeos. Não parei de fazer meus estudos, tenho feito na medida do possível. Continuo aqui com a minha leitura bíblica, com o meu estudo de árvore genealógica. Agora eu mudei o caderno, mas eu continuo fazendo. Passei aquele a limpo, né, dos vídeos que já estão aqui no canal. E agora eu estou na leitura, começando números agora. Minha leitura bíblica, essa é a segunda leitura bíblica que eu estou fazendo na vida. E nessa segunda leitura bíblica eu estou fazendo o estudo da árvore genealógica, porque eu quero saber quem é filho de quem. Mas por que você está fazendo esse estudo? Porque deu na minha cabeça que eu tenho que estudar isso. E eu acredito que seja algo de Deus, porque eu sempre peço muito a Deus que eu quero cada vez mais entender o que Ele quer de nós, e isso é uma coisa que entrou na minha cabeça para eu fazer e eu não sossego enquanto não terminar. Então eu tô na leitura de números e fazendo devagarinho, na medida do possível, porque eu tenho uma bebê, então é mais difícil de eu conciliar os estudos, mas em contrapartida eu também tô fazendo aula de hebraico. Uma vez por semana tô conseguindo conciliar e está sendo muito bom. Já estou vou para minha 7ª aula de hebraico e eu já estou conseguindo ler em hebraico. Sei algumas palavras, sei a tradução de algumas palavras, mas eu consigo ler bastante coisa já, e tradução está indo bem devagarinho. Mas tô bem contente por eu estar conseguindo dar esses passos, né? Estar evoluindo aí nos meus estudos, que é um dos meus maiores objetivos de vida e realização pessoal. E eu tava hoje pensando, né, que tem muitos assuntos hoje em dia que assustam a gente. Por exemplo, assustam no sentido de que a gente tem que ficar alerta, a gente tem que se informar, né? A gente recebe toneladas de informações todos os dias e muitas vezes a gente se preocupa com algo novo que está por vir aí no mundo. Vamos dar um exemplo aqui. Quando ainda a internet era 4G, né, que não tinha vindo a internet 5G, tinha bastante especulação sobre a internet 5G. E hoje em dia, o que está acontecendo? A gente já entrou na 5G. E aí meio que o assunto morreu, sabe? Então, assim, vamos supor, quando eu estava morando lá no sítio, lá no Brasil, a gente não queria, né, mudar a nossa internet de 4G para 5G, queria segurar ao máximo. Agora eu tô morando aqui nos Estados Unidos e meu celular é 5G. Você vai na loja comprar um celular, é 5G. Você coloca a internet na sua casa, ó, o roteador aqui, ó, é 5G. Não tem como escapar. E meio que parou de se falar nesse assunto, por quê? Porque a 5G já tá infiltrada em tudo, né? Você sai aqui fora, vê uma antena 5G, vê uma antena a cada 100 metros. Aqui nos Estados Unidos tem muitas. A gente tá rodeado de antena. Qualquer lugar do mundo está assim, né? Existe muita especulação sobre o assunto e tudo. Mas o que eu quero chegar? Qual ponto que eu quero chegar com essa conversa? Isso é mais um exemplo que eu tô dando. É que a gente se preocupa muito com algo que está por vir, mas quando esse algo chega, parece que vira normal. E aí já não se fala mais tanto do assunto e vai para um outro assunto de algo que ainda não chegou e está por vir. Mas o que realmente importa, já que a gente não consegue fugir muitas vezes dessas coisas e evitar? Porque, né, o mundo só vai cada vez mais colocando a gente em mais situações, às vezes, que a gente não queria estar. Mas é meio que impossível a gente conseguir se desconectar totalmente. A gente fez isso por um tempo, fomos pro sítio por um tempo, mas ainda assim, mesmo tentando comer tudo saudável, tentando fazer tudo em casa, a gente vê que ainda a gente é muito dependente de tudo. Aqui nos Estados Unidos, então, nem se fala. O que eu tenho plantado aqui? Um pé de tomate aqui fora, que tá crescendo ali, ó, aqui, ó, e um pé de manjericão aqui desse lado, mais nada. O resto é tudo coisa do mercado. Não é fácil, é complicado. Então, assim, o que eu procuro focar a minha mente, sabe? Já que no mundo físico é muito difícil da gente conseguir ir para um lado assim mais natural, né, das coisas. A gente quer evitar, é claro, de adoecer nosso corpo físico, de
ter contato com tantas coisas artificiais, mas é muito difícil, porque o sistema como o mundo foi feito, ele fez o ser humano ficar totalmente dependente de tudo. Até nem água a gente tem como tomar se não for comprado, né? Lá no nosso sítio a gente ainda tinha água, mas a maioria da realidade de todo mundo é não ter nem água, né? Se você não pagar, você não bebe água. Então, é muito difícil, fisicamente, no nosso corpo físico, a gente conseguir se desconectar desse sistemão, né, que tem em volta aí da nossa vida. Que a gente sabe que a maioria das coisas não são saudáveis, não são boas para nós, né? Causam doenças, causam danos com o passar do tempo. E o que nós vamos fazer se estamos todos no mesmo barco, né? Então, a minha ideia, o que eu penso, a parte principal é buscar realmente o melhor caminho para a gente agradar a Deus e fazer a vontade dele, buscando a nossa salvação, né? Então, como que eu me preparo? Já que fisicamente é difícil se preparar para as coisas e se manter preparado, porque toda hora as coisas mudam, qual que seria a melhor opção, né? Até para quem não tem chance nenhuma de se mudar, né? De ir para um sítio, ir para algum outro lugar, o que fazer, né? Então, assim, eu me alimento da palavra, procuro buscar na palavra o que eu preciso fazer, né? O que a gente precisa fazer para agradar a Deus? O que Deus quer de nós? E isso tudo a gente encontra na Bíblia. Eu aprendi bastante coisa. Na minha primeira leitura bíblica, eu levei 9 meses para ler e a Bíblia inteira, né? Eu tava dirigindo no caminhão e aí eu escutava a Bíblia em áudio todos os dias por mais ou menos de 9 a 11 horas por dia eu escutava a Bíblia e por 9 meses eu fiz isso até acabar em Apocalipse. Então eu li de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu tô na minha segunda leitura bíblica que tá demorando um século para eu conseguir. Ó, eu cheguei em Números agora, eu tô no comecinho, porque realmente é muito difícil de eu conseguir conciliar os estudos com a neném. Porque é muita coisa, né, que a gente tem que fazer, mas eu tô tentando. E tô fazendo devagar mesmo, mas tô fazendo, porque eu tenho sede de entender e de tentar entender pelo menos um pouco o que Deus quer da gente. Porque uma das coisas é os mandamentos, né? A gente segue os 10 mandamentos. Cada um, né, pensa, né? Lê lá os 10 mandamentos e vê. Eu tô seguindo um, eu tô seguindo o segundo, eu tô seguindo o terceiro, eu tô seguindo o quarto. Porque tem um dizer em Provérbios que está bem claro: Deus nem escuta a oração de quem não obedece os mandamentos. E isso é muito sério. Então, eu procuro sempre estar lendo a Bíblia para aprender cada vez mais e buscando cada vez mais a minha salvação. Porque já que no nosso corpo físico é muito difícil da gente conseguir fazer tudo certo, né? Então, pelo menos o nosso espírito, a nossa salvação, pelo menos é minha, né? Meu maior objetivo. E aí vem os outros objetivos aqui nesse mundo, enquanto esse mundo não chega ao fim. Ou enquanto a nossa vida, né, não chega ao fim. Mas esse é, assim, o recado que eu queria dar hoje. Já que nem sempre a gente vai conseguir fazer aqui fisicamente, né, algo que a gente realmente gostaria de fazer para estar indo aí em busca de agradar o Criador, mas se a gente buscar na palavra e tentar mudar as coisas aqui dentro primeiro, já é um ótimo começo. Só de conseguir seguir 10 mandamentos já é uma bênção. Dá para conseguir mudar da noite pro dia? Não, não dá. Eu comecei a fazer minhas leituras bíblicas Ai, sou ruim com data. Vamos colocar aí 2 anos atrás. E faz 2 anos que eu venho aí num processo de uma mudança constante. E eu mudei da noite pro dia? Não. Eu fiz muita anotação, eu anotei muita coisa no meu caderno.
E é uma coisa que você consegue fazer num dia, no outro você não consegue, no outro você consegue, daí no outro você consegue um pouquinho mais, aí daqui a pouco você não consegue, mas é assim mesmo. O processo ele é lento, ele é devagar, você vai lendo a Bíblia, vai se enchendo da palavra e vai aprendendo, e quando vê, passou um ano, você já melhorou, passou mais um ano, você melhorou mais um pouco, e é isso aí, é igual uma pedra bruta em estado de lapidação. Vai indo devagarinho, vai indo de camada por camada. Não é fácil fazer mudanças, principalmente porque a gente já foi tão doutrinado dentro de um sistema a pensar de certa forma, a agir de certa forma. Muitas das nossas atitudes não são nem naturais, são atitudes que o próprio sistema, que a própria sociedade impuseram para que a gente agisse daquela forma. Então é muito difícil você desaprender o que você aprendeu por toda a sua vida e começar a ter uma nova cara, né? Uma nova personalidade mais parecida com aquilo que Deus quer. E como que eu tô conseguindo, graças ao Pai, tudo isso? Lendo a palavra, só a Bíblia, mais nada. Só lendo a palavra, porque tem um versículo na Bíblia também que fala, maldito o homem que confia no homem. Então a gente tem que ter muito cuidado a ficar lendo livros e mais livros e mais livros, porque a gente nunca sabe a real intenção do autor daquele livro, né? Então é só um cuidado que tem que ter. Mas aqui está a palavra de Deus, aqui está o que Deus nos deixou, independente se está completa a informação ou não. Uma coisa muito importante, agora falando de ler a Bíblia, é que eu levei 9 meses para fazer minha primeira leitura bíblica, né? E se a gente, por exemplo, vamos supor que a gente vive 80 anos e a gente fique a vida inteira estudando a Bíblia, a gente ainda não consegue estudar a Bíblia inteira, de tanta informação que tem aqui dentro. Eu tô lendo a Bíblia em português, mas imagine quanta informação que a Bíblia não perdeu do hebraico para o português, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, depois tem as partes em grego, né? Aí eu nunca li a Bíblia em inglês, né? Porque o meu vocabulário para bíblico em inglês não é tão bom. Então eu leio ela em português. Mas agora eu estou aprendendo hebraico para tentar ir mais a fundo, né? Porque o hebraico ele desvenda muito mais significados do que as traduções em português e inglês. E, por exemplo, assim, quando você vê uma palavra aqui na Bíblia, uma cidade, você sabe onde que está localizada aquela cidade no mapa? Você sabe, quando fala o nome de um personagem, você sabe de quem que ele é filho? Quem que foi o pai dele? Então, assim, tem tanta coisa dentro da Bíblia que se a gente for destroçando, a gente às vezes fica uma semana estudando um parágrafo. Né? Imagine a Bíblia inteira. Se eu levei 9 meses para ler a Bíblia, só lida, imagine se você parar para estudar cada pedacinho da Bíblia, cada parte histórica, cada personagem, e aí você vai dando cada vez mais entendimento, e aí você vai querendo aprender o hebraico, porque é no hebraico que vem a raiz das coisas. Então, assim, é um livro com um estudo infinito para fazer. Eu acho que em uma vida a gente não consegue estudar a Bíblia inteira. Por isso que é muito bom e eu gosto de me dedicar a estudar a Bíblia. Porque além de que eu acho que toda a verdade está na Bíblia, eu acho que tem muita coisa aqui para ser estudada e já não vai dar tempo da gente conseguir estudar ela até a gente ir, né? E dessa vida aqui para morrer, né? Falando assim, mais fácil de entender. Mas é isso, não quero que esse vídeo aqui fique gigantesco. Vim aqui só para dar um oi e espero que eu consiga manter aí os estudos indo para eu continuar a árvore genealógica aqui para o pessoal que quer e tem interesse em saber esse assunto também. Fico por aqui, até mais e Deus abençoe todos.